Fala, raizeiros. Bom, meu nome é Luiz Antônio, tenho 64 anos, nasci São Paulino. Me perguntam quando eu me tornei São Paulino, e eu já vou dizendo logo, eu não me tornei São Paulino, eu nasci São Paulino, é diferente. Para vocês terem uma ideia, vou começar mostrando já uma coisa para vocês aqui. Eu nasci em 20 de junho de 1960. Em outubro do mesmo ano, o São Paulo inaugurava o Morumbi. Eu não vi, mas eu tenho o ingresso do Morumbi. Ó. Vocês estão vendo aqui o ingresso? Esse ingresso é da inauguração do estádio Cícero Pompeu de Toledo, então naquela época considerado o maior estádio particular do mundo. Eu não vi porque eu tinha acabado de nascer, mas meu pai me deixou essa herança. Que maravilha, né? Eu acho que pouca gente vai ter esse ingresso. Enfim, aos 10 anos eu consigo então ver o meu primeiro título, e foi esse período todo o São Paulo não foi campeão, de 1960 até 1970. Então em 1970 o São Paulo se sagra campeão paulista, montando um time com Gerson e trazendo o Toninho Guerreiro. Olha só que dupla, hein? E tinham tantos outros jogadores como Furlan, Gilberto Sorriso, enfim, muita gente boa, né? E aí em 71 o São Paulo se torna bicampeão paulista. Desta vez enfrentando o Palmeiras e vencendo na final. Em 70 não houve final. São Paulo se tornou campeão porque era jogos corridos em duas fases. E aí o São Paulo venceu o Guarani, foi campeão paulista, depois aí venceu o Corinthians, mas aí já estava campeão, então não conta muito direito, apesar que a vitória conta sim. E aí, gente, essa história continua, e campeão paulista novamente em 1975, e aí vem 1977, onde eu estou no Mineirão, vendo o São Paulo se tornar campeão brasileiro pela primeira vez, campeão nos pênaltis, no mesmo gol aonde o São Paulo se tornou campeão agora da Supercopa, neste ano de 2024. No mesmo gol. E aí, depois disso, depois desse ano de 1977, o São Paulo continuou, então, vencendo, sendo campeões, jogos que me marcam, até porque senão, se eu for contar minha história inteira aqui para vocês, eu vou ficar o dia todo. Mas jogos que me marcaram, por exemplo, a vitória contra o Galo, que eu falei para vocês, o primeiro título de campeão brasileiro, o título brasileiro vencido lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, contra o Guarani, eu estava atrás do gol. Eu vou relembrar o gol para vocês, que deu o empate ao São Paulo e, consequentemente, a disputa por pênaltis, onde o São Paulo se consagra campeão com o técnico Pepe. E aí é o Wagner, zagueiro do São Paulo, que dá um estourão, porque o tempo já estava acabando. Pita, resvala de cabeça, a bola bate no gramado e Careca, de sem pulo, faz um dos gols mais lindos que eu vi na minha vida, perdendo apenas para um pouco antes de um jogador chamado Everton, que hoje não, né? Que naquela época, depois de ter feito aquele gol, originou o gol do meu filho, que hoje tem 39 anos. E isso em 1977, eu sequer conhecia a minha esposa. Então, vi isso, consegui ver o time do Cilinho, os menudos do Morumbi, se lembram? Silas, Pita, Careca, oh meu Deus do céu. E olha, tá passando muita gente, muita história na minha cabeça que não dá tempo. Mas enfim, eu pude ver Tele Santana, vi Raí, eu cheguei a estar no CT da Barra Funda, no momento com um amigo já falecido, que fazia humor, e eu estava no CT da Barra Funda, quando o São Paulo ia fazer um jogo muito importante, não me lembro agora o nome do jogo, qual era o jogo, de tanto era a minha emoção na época, mas vi Miller, Silas, vi todos esses caras de perto, lá no CT. Tele Santana tem meus filhos no colo, para vocês terem uma ideia, mestre Tele Santana. Libertadores, eu vi contra News Old Boys, eu estava lá no meio do campo do Morumbi, lá na arquibancada lá em cima, e pude ver o São Paulo campeão, e vi Zete fazer a defesa no chute de Gamboa,
e o São Paulo se tornar pela primeira vez campeão das Américas. Vi o São Paulo ser campeão também contra o Atlético do Paraná, lá os 4 gols do São Paulo, gols de Amoroso, Fabão, Luizão, Diego Tardelli, né? O massacre contra o Atlético do Paraná. E vi também coisas mais recentes, tudo que vocês têm visto agora, Supercopa, vi todos os títulos mundiais do São Paulo, pela televisão, é claro, mas assisti todos. Já chorei, já sofri, mas me diverti e me alegrei muito mais do que isso. Como eu falei, 5 minutos é muito pouco para contar toda essa história. Mas é isso, raizeiros. O São Paulo está aqui. Vai estar comigo para sempre, aonde eu estiver mesmo, sentado numa arquibancada, sentado aonde você pensar, eu serei São Paulino. Sempre, sempre. Vamos, São Paulo.